Boa noite. Projeto de lei estabelece programa municipal para a criação de restaurante popular. Contribuir com a alimentação de trabalhadores, desempregados, moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Aprovada a contratação de médicos e farmacêuticos para o Hospital Municipal. Com certeza, logo esses profissionais vão ser contratados. E no segundo bloco, a chefe do Núcleo de Educação para o Trânsito vai comentar as principais mudanças no Código Brasileiro. Que pela primeira vez, desde que foi criado lá em 97, entrando em vigor em 98, que teve tantas alterações, né? Eu acho que é a primeira vez... Bom, olha, eu acho que a gente pode falar que essa alteração nem é uma alteração, é uma reforma do Código de Trânsito Brasileiro. Já está em análise nas comissões permanentes o projeto de lei que cria um programa para a implantação de um restaurante popular em Passo Fundo. A ideia é oferecer alimentação de qualidade e baixo custo. A iniciativa partiu da vereadora Ada Cristina Munareto e atende um apelo popular. O projeto de lei estimula o Poder Executivo a contribuir com a alimentação de trabalhadores, desempregados, moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social. A parlamentar lembra que entidades voluntárias do município já prestam este tipo de auxílio. Mas, infelizmente, a ajuda não chega a todos que precisam de uma refeição. Como nós já trabalhamos com essas famílias em vulnerabilidade social já fazem 20 anos, e agora, neste último ano, mais intensamente devido à pandemia, o que nós sentimos é que a cada dia, devido à pandemia, estão aumentando os números de pessoas que necessitam de uma alimentação adequada, mas que não têm condições de fazê-la todo dia ou oferecer para a sua família. Então, nós, através do sopão, ano passado, que nós entregávamos, através das sacolas econômicas, das marmitas, com a ajuda de voluntários, com a ajuda de igrejas, com a ajuda dos nossos amigos, nós vimos que existe campo para nós trabalharmos muito mais isso. E hoje, ocupando essa cadeira no Legislativo, eu me sinto obrigada a trazer até a Câmara este projeto e ao Executivo Municipal, para que nós, enquanto agentes públicos, enquanto representantes da nossa comunidade, possamos oferecer a eles de uma forma confortável, que é no restaurante popular, onde eles vão poder estar sentando, se abrigando, se alimentando de uma forma digna. Para colocar em prática o Serviço Municipal para a Alimentação de Qualidade e Baixo Custo, a vereadora sugere a implantação de um programa de restaurante popular. Ada Cristina citou o exemplo de Caxias do Sul, que em março inaugurou um novo sistema de atendimento com o apoio de parcerias público-privadas. Já há 12 anos eles trabalham todo esse sistema, né? Mas agora foi inaugurado um restaurante popular, onde a prefeitura lançou um edital e entidades de assistência social ou inclusive entidades privadas puderam se habilitar, né? Ganhou uma entidade social do nosso querido Frei Betega, lá de Caxias, que já tem um projeto social também, ele tem 20 projetos sociais, mas onde foi construído um restaurante, né? Onde as pessoas que estão cadastradas no cadastro único, elas têm a alimentação a um preço de R$1. E o que nos alegra e nos instiga é que Passo Fundo é uma cidade onde nós temos muitos voluntários. E neste restaurante em Caxias do Sul, nós contamos com a ajuda de 160 voluntários. Então, acreditamos sim que esta forma também possa ser implantada em Passo Fundo, né? Vamos discutir, vamos esgotar esse assunto com os colegas. Já conversamos com o vereador Wilson também sobre o banco de alimentos que vai
poder trazer essas doações para o restaurante popular. Então, tem que ser uma construção e é isso que nós estamos propondo ao Executivo Municipal. O Parlamento Municipal aprovou de forma unânime 2 projetos de lei do Poder Executivo para contratar médicos e farmacêuticos. Os profissionais irão atuar no Hospital Municipal. Os detalhes com o líder do governo, vereador Alberi Grando. É de extrema necessidade a contratação desses profissionais. O nosso Hospital Municipal carece de profissionais na parte de farmacêutico, porque está necessitando fechar algumas vagas que são necessárias para o bom andamento do hospital. E o médico é necessário porque o atendimento, principalmente nessa época de pandemia, é muito grande ali no nosso pronto-socorro. Além do mais, esses profissionais também vão atender pacientes internados, né, hospitalizados, né, porque o hospital ele não para, 24 horas por dia. E os profissionais atendem um tempo, justamente pelo trabalho estressante, é bastante trabalhoso, eles acabam saindo. E isso abre vaga e o nosso diretor lá precisa, tranquilamente, de mais profissionais para ir suprindo essas necessidades. Por isso, então, e nós agradecemos até a sensibilidade dos vereadores que entenderam a necessidade e aprovaram por unanimidade a contratação desses profissionais para o nosso Hospital Municipal. Como que vai se dar, então, esse processo seletivo, né, para o ingresso desses profissionais e a expectativa de quando eles podem, então, iniciar o trabalho de fato? Havia-se a necessidade da aprovação no Legislativo para que o diretor faça o edital logo, e ele entrou em contato comigo pedindo pressa, então por isso até que apressamos um pouco mais, né? E ele está com o edital pronto. Vai ser publicado o edital e assim que apareçam os candidatos, né, com certeza vão fazer o teste, porque isso é uma seleção pública simplificada, não é um concurso. Vão fazer então, se adequar àquilo que vai ser solicitado para se habilitar, né, e com certeza logo esses profissionais vão ser contratados. E depois do intervalo, você vai conferir as principais mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Nós já voltamos. Um local que na correria do dia a dia passa muitas vezes despercebido da população. Mas a Igreja Matriz, localizada no coração de Passo Fundo, já foi uma das principais construções do município. Construída na época no alto de um morro, hoje a edificação está em frente à Praça Tamandaré. Ela foi a primeira igreja erguida na cidade, com sua pedra fundamental colocada em meados de 1890. Já a inauguração aconteceu entre 1907 e 1908, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, escolhida também para ser a padroeira do município. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminuem até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. 5 dicas para alimentação saudável de diabéticos. Prefira alimentos in natura e minimamente processados, como frutas, arroz e feijão. Limite aqueles processados, como frutas em calda, e evite ultraprocessados, como refrigerantes e macarrão instantâneo. Dica 2. Não exagere no consumo de alimentos ricos em carboidratos. A quantidade de carboidrato que a pessoa com diabetes deve comer depende de como estão seus níveis de glicose no sangue. Dica 3. Prepare alimentos com pouca gordura e moderada em sal e açúcar. Comida dietética quase sempre não oferece benefícios extras.
Dica 4. Faça suas refeições em horários semelhantes todos os dias. Não fique longos períodos sem se alimentar. E a dica 5. Consuma diariamente verduras, legumes e frutas, preferencialmente crus, por possuírem maiores quantidades de fibras. E até mesmo as frutas devem ser consumidas com moderação, por causa do açúcar natural que contém nelas. Gostou das dicas? Elas são do Guia Alimentar para a População Brasileira e da Sociedade Brasileira de Diabetes. No guia que você encontra na internet, há muitos outros conselhos valiosos sobre a alimentação saudável. Vale a pena conferir. O mês de maio é dedicado à campanha Maio Amarelo, que na edição deste ano destaca a importância do respeito no trânsito. E para isso, é necessário seguir as mudanças do Código de Trânsito que estão em vigor desde o dia 12 de abril. Nós pedimos para a chefe do Núcleo de Educação para o Trânsito comentar as principais. O convite foi feito para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre a alteração do Código de Trânsito Brasileiro, que pela primeira vez, desde que foi criado lá em 97, entrando em vigor em 98, que teve tantas alterações, né? Eu acho que é a primeira vez... eu acho que a gente pode falar que essa alteração nem é uma alteração, é uma reforma do Código de Trânsito Brasileiro, né? Devido ao grande número e volume e alterações feitas aí pelo governo federal na questão da gestão, né? E também não só na questão da legislação, mas tem a ver também com a questão da gestão do trânsito de uma maneira geral. Para você que tem até 50 anos, 10 anos de validade. Para você que tem 50 anos e menos de 70, então tem 51 até 70, você vai ter 5 anos de validade. E se você tem mais de 70 anos, 70 anos ou mais, então são 3 anos de validade. Outra questão também é a suspensão do direito de dirigir. Como que fica? Quando o condutor atingir a contagem de 40 pontos, tá? O condutor não tenha cometido nenhuma infração gravíssima, de 7 pontos, ele vai, então, aí sim ele vai ser aberto o processo. Então, quando o condutor atingir a contagem de 40 pontos, caso o condutor não tenha cometido nenhuma infração gravíssima. Quando o condutor atingir a contagem de 30 pontos, caso o condutor tenha cometido uma infração gravíssima. Então, se ele tiver uma infração gravíssima, 30 pontos. Se ele não tiver nenhuma infração gravíssima, 40 pontos. E quando o condutor atingir a contagem de 20 pontos, caso o condutor tenha cometido 2 infrações de natureza gravíssima, então, ele cometeu 2 infrações gravíssimas dentro de 12 meses, ele vai ter, então, 20 pontos. E para os profissionais que tem lá na carteira de motorista escrito exercem atividade remunerada, o limite será de 40 pontos, independente do número de infrações cometidas. Então, se você é um profissional, esse profissional não precisa ter categoria profissional, não precisa ser categoria C, D e E. Apenas tem que constar na carteira de habilitação, exerce atividade remunerada, aí lá no CFC as pessoas orientam vocês, vocês recebem a orientação de constar isso. Então, para quem, por exemplo, uma profissão nova, motorista de aplicativo, tem lá na habilitação, exerce atividade remunerada, vai ter 40 pontos. Motoboys, motofretista, mototaxista. Nós não temos mototaxista em Passo Fundo, mas tem em outras cidades. Então, se você é motociclista, categoria A, e colocou lá na carteira, exerce atividade remunerada, então você vai ter aí, poder cometer 40 pontos, Então, isso para nós que trabalhamos com a educação, nós sempre trabalhamos pensando que o ideal é não cometer infrações e não ter mais, mais regalias, mais quantitativos. Eu acho que esse tipo de legislação, claro que isso é uma opinião minha, pessoal, Raquel Rubio, que sou aí, estudo um pouquinho nessa área de trânsito, sou pós-graduada em Educação e Gestão no Trânsito. No meu ver, isso significa dar
né, dar mais vazão, dar mais vez para que as pessoas cometam mais e mais infrações. Então, sinceramente, não vejo com bons olhos do ponto de vista da educação. É claro que profissionais, a gente entende, né, quem atravessa o Brasil no norte ao sul, com certeza tem que ter um olhar especial, mas esse olhar especial pode vir de outra maneira e não assim aumentando, né? E existem outras alterações também que a gente não pode entrar tanto em detalhes, senão eu ficaria aqui dias e dias falando. Outra questão, falando em educação, é a criança. Para andar no banco da frente do carro, a criança tem que ter 10 anos ou mais, né? Senão ela tem que ir no banco de trás, com a cadeirinha, com todos aqueles cuidados que continuam mesmo. No entanto, agora a legislação traz, além dos 10 anos, a criança tem que ter 1,45 m. Né? Então, isso é uma coisa nova, muito positiva do ponto de vista da educação, porque, de fato, pode ter a criança ter 10 anos e, mesmo assim, ela andar no banco da frente e o cinto pegar, né, nesta parte aqui, nesta parte superior, que o objetivo, na verdade, dessa regulamentação é que a criança tenha um tamanho suficiente para que o cinto pegue no ombro e não, né, no pescoço ou na cabeça, que isso pode, em caso de acidente, ser fatal para a criança. E falando de criança ainda, para andar na moto, como passageira, é claro, terão que ter 10 anos de idade. Isso é bem positivo, porque crianças, é comprovado que criança com 7 anos não tem condições de se segurar e manter a sua própria segurança, e a motocicleta é um dos veículos que mais se envolvem em acidentes fatais no Brasil e no mundo, não só no Brasil. Então, esse é um fato bem positivo do ponto de vista da educação. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna, né, a DRL, deverão manter acesos os faróis nas rodovias, mas apenas nas de pista simples, situadas fora de perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Também a questão que eu trago, a blindagem de veículos. Qualquer um pode, então, fazer, não é exigido qualquer outro documento e autorização para o registro de licenciamento. Então, você tendo dinheiro, você vai lá e faz, não precisa ter autorização. Do ponto de vista de segurança, isso é um pouco complicado, porque, de fato, as pessoas que são cidadãos, né, pessoas de bem, dificilmente vão blindar o carro, né, mas bandidos que vão fazer assaltos, com certeza. E também tem a questão do recal. Após 1 ano de inclusão da informação do recal no certificado do veículo, né, do licenciamento anual, o veículo somente vai poder licenciar, você vai poder apenas ter o licenciamento em dia e poder andar com o veículo, se tiver comprovado que fez o recal. Então, antes tinha o recal dos veículos, deu um problema de fábrica em algum veículo, eles chamam esses proprietários para fazer esse conserto, né, que é importante para a segurança. Até então não se tinha o controle. A partir de abril de 2021, então o Código de Trânsito traz isso, que é necessário, então você vai ter 1 ano para fazer esse recal, senão não licencia, não anda com o veículo. Também nós temos aí infrações leves e média, deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito automaticamente, né? Então, o infrator que cometeu a infração, né, vai ser, teoricamente, o sistema vai ter que fazer a verificação, que se dentro de 1 ano ele não cometeu, né, tem um prontuário e tal, teria que ser automaticamente, e você nem receberia em casa a notificação, já receberia lá a advertência por escrito. A ideia é boa, que seja feita automaticamente é boa, no entanto o sistema não suporta isso. Vamos ver como é que vai ser aí, aguardar como que o governo federal vai tratar disso, como que ele vai desenvolver um sistema para que esse sistema pegue milhões, né, que milhões de brasileiros têm CNH, milhões de brasileiros cometem infrações e são multados no Brasil inteiro, então eles vão ter que fazer essa verificação para ver se ele cometeu dentro de um ano, né, se ele cometeu só infrações leves e médias, não repetiu infração, e se ele pode ser beneficiado aí com advertência por escrito. A identificação do condutor infrator, então o proprietário do veículo tinha 15 dias após a notificação de atuação para indicar o infrator, e agora o proprietário do veículo terá 30 dias do prazo contado da data da notificação para indicar o infrator. A comunicação de venda também, o proprietário antigo tinha que encaminhar ao órgão de trânsito, né, ao Detran, aos Detrans, né, num prazo de 30 dias, a comunicação de venda. Né? Hoje, então, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão de trânsito
no prazo de 60 dias, inclusive é gerada uma multa automaticamente. Então passou de 30 para 60. E o Jornal da Câmara desta quinta-feira termina aqui. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.